Olá, eu sou o jornalista Marcos Melo, do Política Dinâmica, e na manhã desta quarta-feira, dia 17, às 11h17, eu fui intimado pela Polícia Civil. O documento é da Delegacia Especializada em Defesa do Direito da Mulher e assinado pela delegada Vilma Alves. Havia única e exclusivamente a informação de que eu deveria comparecer à delegacia no próximo dia 22 de novembro de 2021, a próxima segunda-feira. Eu resolvi ir na mesma hora. Me acusam de ameaça, violência psicológica e violência política. No relato delas, a violência psicológica se deu porque, na condição de jornalista, eu perguntei a elas e a familiares delas, donos da Riga Construtora, como é que a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí escolheu a empresa para construir a subseção da Ordem lá no município de Piripiri. Uma obra de quase R$1 milhão, mas sem detalhes de transparência a respeito de como a empresa foi escolhida ou como o dinheiro foi gasto. Boa tarde, doutora Cláudia. Aqui é o jornalista Marcos Melo, do Política Dinâmica. Estamos fazendo uma matéria sobre os gastos da OAB Piauí. Nos bastidores, ficamos sabendo que uma empresa da sua família, a Riga Construtora, prestou serviços à OAB sob a gestão de Celso Neto. Diante disto, gostaríamos que a senhora pudesse responder as seguintes perguntas. A senhora indicou a empresa Riga Construtora para os serviços na OAB? A prestação de serviços da Riga Construtora é parte de acordo entre a senhora e o presidente Celso Neto, envolvendo o financiamento da campanha de reeleição dele, a indicação de sua filha Isabela Paranaguá ao cargo de conselheira federal e a sua própria candidatura à vaga do quinto constitucional do TJ do Piauí? A senhora sabe informar se a contratação da Riga se deu por meio de licitação? Celso Neto lhe garantiu vaga na lista sêxtupla que o Conselho Seccional irá votar após as eleições da OAB? A ameaça foi ter dito que horas a matéria seria veiculada, o que a gente chama de deadline, para que a versão dos citados tenha o mesmo espaço do nosso texto. A matéria vai ao ar hoje. Aguardaremos seu posicionamento até às 16 horas. Após isso, não há garantia de que o material seja publicado juntamente com seus comentários, mas qualquer manifestação será publicada tão logo nos seja encaminhada. As respostas podem ser enviadas por aqui mesmo ou para o e-mail marcosmelo@politicadinamica.com. O crime foi fazer jornalismo. Então, quando você impõe serviço a mais, serviço extra, desnecessário naquela delegacia, é um grande desserviço à sociedade. A própria delegada Vilma me disse, enquanto eu estive lá na delegacia, que todos ali estão sobrecarregados. Eu lamento demais a postura das advogadas, mas ter ido à delegacia se mostrou mais do que importante. Se mostrou necessário. Presta bem atenção nisso. No último dia 21 de agosto de 2021, numa churrascaria na zona norte de Teresina, 3 casais se confraternizavam. Haviam chegado ali por volta das 21 horas. 1h30 depois, pelas 10h30 da noite, um homem desconhecido de todos passa por trás da mesa, olha para uma das mulheres e apalpa o seio dela. O homem era até então desconhecido na mesa, mas é bastante conhecido pela advocacia piauiense. E é por isso que eu peço seu voto de confiança para no dia 21 de novembro votar chapa 3. A importunação sexual foi supostamente cometida pelo advogado Marcos Nogueira. A OAB Piauí não irá parar e não irá descansar um só minuto até enquanto a justiça não estiver sido efetivamente cumprida e estiver efetivamente feita contra este acusado de ter cometido esse crime bárbaro. O presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB na atual gestão. Vamos falar do trabalho da Comissão de Prerrogativas, uma comissão muito atuante, uma comissão que trouxe dignidade, uma comissão que trouxe respeito. E candidato a tesoureiro na chapa 3, encabeçada por Celso Barros Neto. Dr. Celso Barros é um presidente altivo, é um presidente que traz respeito, que traz dignidade à advocacia do Piauí. A mesma chapa
em que vota a advogada Cláudia Paranaguá e a mesmíssima chapa 3, onde a filha dela, a advogada Isabela Paranaguá, concorre ao cargo de conselheira federal. Nós tratamos vocês como cidadãos críticos. Marcos Nogueira não ficou muito tempo anônimo ali. O cantor parou de tocar. As pessoas nas mesas ao redor ficaram comentando. Foi quando os amigos que estavam com Marcos Nogueira na mesa foram até as vítimas e pediram para que as vítimas esquecessem o que acabava de acontecer. Primeiro, porque Marcos Nogueira era gente boa. Segundo, revelaram que ele era diretor da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí. Sempre com o apoio do Dr. Celso, porque o Dr. Celso deu uma procuração pública para que o presidente da comissão pudesse agir sozinho e assim ele fez. O Política Dinâmica conseguiu contato com a vítima. Aliás, com as vítimas. Esquecer o que aconteceu era tudo que as vítimas queriam. Quem dera fosse fácil como um estalar de dedos, aquela sensação ruim deixasse de existir. A mulher e o marido, um casal de empresários, com várias lojas espalhadas pelo Piauí, chegaram a ter problemas no casamento em decorrência dessa agressão. Exatamente porque ela não conseguiu esquecer. E porque ele se sentiu muito incapaz por não tê-la protegido naquele momento. Ora, quem é que está preparado para isso? Quem? A vítima ficou sabendo que, em certa ocasião, o advogado Marcos Nogueira foi preso por porte ilegal de arma. Essa informação potencializou o trauma e a vítima passou, com certa frequência, a sonhar que o advogado iria matá-la. Desde a suposta agressão, a vítima tem feito uso de remédios controlados e tem sido acompanhada por psicólogo. Felizmente, também encontrando agora o apoio necessário do marido. Mas olha o tamanho desse trauma. Meses depois do que aconteceu, do boletim de ocorrência e do início das investigações, o casal se vê indignado, porque essas investigações estão bastante lentas. Olha só, a advogada Isabela Paranaguá fez esse boletim de ocorrência contra mim no dia 16, terça-feira, às 16 horas e 33 minutos da tarde. Na quarta-feira, às 11h17, eu já estava intimado na porta da minha casa. A audiência já está marcada para o próximo dia 22, próxima segunda-feira, um dia após as eleições da OAB. Mas lá no caso da importunação sexual, nessa agressão cometida pelo advogado Marcos Nogueira, as imagens da churrascaria, por exemplo, ainda não foram recuperadas. Um instante, eu disse agressão cometida pelo advogado Marcos Nogueira e não supostamente cometida pelo advogado Marcos Nogueira. Erro meu. Mas é que eu tive acesso a um áudio em que, supostamente, o advogado Marcos Nogueira confessa o crime. Acompanha. Me dê essa ajuda aí, rapaz, bora resolver isso aí. Rapaz, é como eu tô falando, né? Ela tá aqui do meu lado, entendeu? O que foi que aconteceu, né? Eu sou um cara que eu sou o seguinte, eu tenho uma atitude na hora. Inclusive, depois do acontecido lá que você fez, né? Eu queria ter descontado na hora. Graças a Deus que eu não cheguei a fazer nada, né? Não, isso aí tinha todo direito. Graças a Deus que eu me segurei e isso, né? Não, eu fui errado, cara. Não tem 1 milímetro certo, não. Eu fui completamente errado. Eu até estranhei, um cara que depois eu pesquisei sua vida, tudo, um cara tem uma atitude dessa, né? Porque minha esposa tava do meu lado, aí você tem uma atitude daquela, né? A bebida é bicho escroto, cara. E pra completar, cara, eu tava tomando a porra de um remédio controlado pra emagrecer, entendeu? Que pode remédio tarja preta. Rapaz, eu não me lembro, eu não faço a me lembrar disso aí. Tu acredita? Porque eu tenho um filho de 3 anos de idade. Eu juro pelo meu filho de 3 anos de idade aqui pra ti que acontece o pior com meu filho. Se eu me lembrar pelo menos dessa cena, que pelo menos eu conversei com vocês, cara. Eu te juro, aquele dia eu comecei a beber por 11 horas da manhã, cara. Entendeu? Há vários dias, o casal de empresários tenta ter acesso aos depoimentos de Marcos Nogueira e de suas testemunhas de defesa, mas não conseguem acesso aos documentos. O casal desconfia que, após não ter dado certo essa tentativa de Marcos Nogueira abafar o caso, o advogado tenha mudado
a sua versão dos fatos na delegacia e que alguém forte o suficiente, com influência institucional para isso, esteja trabalhando para protelar as investigações até depois das eleições da OAB. E é por isso que eu peço seu voto de confiança para no dia 21 de novembro votar chapa 3. Entende que eles têm o direito de desconfiar? Que as relações institucionais, o Brasil como um todo, infelizmente, nos dão essa margem de desconfiança? Que aqui no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, infelizmente, o errado muitas vezes não é exceção da regra. Esse caso me faz perceber que Celso Barros Neto, de quem a gente já fala bastante nesse sentido de ser machista, de ser sexista, de beirar a misoginia, ele não é o único assim dentro da chapa. A gente para observar com cuidado e repara que, inclusive, há mulheres se prestando ao desserviço de acobertar esse tipo de comportamento sistemático. Mulher advogada, na hora de analisar a chapa em que você vai votar, procure ver se existem mulheres que realmente defendam as suas pautas, ou se é feminismo de ocasião. É uma falha coletiva, grave e repetida de caráter. Em 2018, a advogada Cláudia Paranaguá protocolou junto à OAB uma proposta de projeto de lei para que fossem incluídos advogados nas equipes do Programa Saúde da Família, o PSF. Numa entrevista ao lado do advogado Taumi Tércio, um dos argumentos que Cláudia Paranaguá usou para o projeto era o de que as equipes do PSF atendiam uma demanda muito grande e, infelizmente, crescente de mulheres vítimas de violência doméstica. Observando os índices relevantes de violência doméstica no Brasil e essas várias campanhas que a gente vem desenvolvendo ao longo desse tempo, infelizmente até o momento a gente não tem conseguido evoluir nesse combate, porque os índices continuam alarmantes no Brasil. A presença de um advogado, então, poderia facilitar o acesso dessas mulheres à justiça e lhes garantir o direito devido. Aquele era um ano de eleição para a OAB, aliás, o ano em que Celso Barros foi eleito. E Cláudia Paranaguá buscava espaço numa chapa. E dentre 15 mil advogados que o Piauí tinha naquele ano, Cláudia Paranaguá escolheu justamente Taumi Tércio para assinar esse projeto junto com ela. Acompanhe agora comigo a leitura desse trecho de uma denúncia que foi feita pelo Ministério Público do Estado do Piauí. O acusado não deixava a vítima se desvencilhar de suas investidas, tendo dito para esta que precisava de um copo d'água e que depois disso iria embora e a deixaria em paz. Porém, chegando ao apartamento, Taumi Júnior segurou-a pelo braço e arrastou até o quarto, tendo a mesma escapado. Todavia, o acusado a pegou novamente e a arrastou a seu quarto, dizendo que não aceitaria a separação e ainda ameaçando, lhe jogando ao chão e dizendo que seu lugar era no chão, tendo isto provocado na mesma lesão corporal, através de mordidas no rosto, como se denota no laudo de folha 14 e através dos depoimentos testemunhais. O laudo ao qual se refere esse trecho da denúncia aponta que a vítima sofreu agressão física de mordeduras e socos, que ficou repleta de equimoses de cor roxa, hematomas, um deles chegando a ter 8 centímetros de extensão e 4 centímetros de largura. Se imagine agora sendo a ex-mulher de Taumi Tércio, ali, no chão, onde ele disse que era o seu lugar, agredida, humilhada. Imagine que essa mulher, no chão, viu a entrevista em que uma advogada, uma celebridade do judiciário piauiense, estendeu não a mão para ela, mas para o agressor, enquanto protocolava com ele
um suposto projeto que iria ajudar no combate à violência doméstica. Falta isso para a gente, como a doutora Cláudia bem citou, para a gente poder mudar esses índices, essa realidade que acontece hoje no Brasil. Olha a crueldade dessa ironia. Cláudia desconhecia a agressão? Cláudia não sabia que Thalmy Tércio era acusado num processo de lesão corporal de natureza grave? Talvez. Aliás, naquele ano, Thalmy Tércio estava disputando a presidência da Caixa de Assistência aos Advogados do Piauí, a CAAP. O Política Dinâmica fez essa denúncia naquele ano. Fizemos matéria que foi compartilhada por centenas, por milhares de advogados já defendendo a tese de que espaços de poder não poderiam ser concedidos a pessoas com o perfil de Thalmy. Ele não foi inocentado. Se hoje ele anda por aí como se não devesse nada a ninguém, é porque o processo caducou. Manobras em bastidores, brechas na lei e de gaveta em gaveta o processo foi envelhecendo até não existir mais. É o tipo de coisa que advogadas deveriam combater com veemência, principalmente aquelas que têm muitos lugares de fala, que frequentam programas de televisão, colunas sociais, que concedem entrevistas para jornais, portais, que têm muitos seguidores em redes sociais, tal qual Cláudia e Isabela Paranaguá. Você precisa entender qual é a posição, quais são as ideias e quais são os ideais deste candidato para que realmente você tenha segurança na hora de você votar. Mas elas foram à Delegacia da Mulher prestar queixa contra mim para me intimidar, porque pedi informações a respeito de uma obra, porque estou investigando a contratação sem licitação de uma empresa da família delas, num caso que pode ser de corrupção. Pode até não ser, mas os envolvidos não mostram um documento, não apresentam um argumento contra. Simplesmente calam. O curioso é que Thalmy Tércio está concorrendo mais uma vez ao mesmo cargo de presidente da CAAP. Agressor de mulher, tendo colocado a ex-esposa no chão a socos e mordidas, tendo causado lesão corporal de natureza grave. Esse cara se sentiu confortável o suficiente, acolhido o suficiente, abraçado o suficiente por Celso Barros e sua turma para figurar em segurança num cargo de destaque da Chapa 3. Somos um exército do bem. Marchemos nesse exército do bem. Cláudia Paranaguá e Isabela Paranaguá não ficaram nem um pouco indignadas com isso. Violência psicológica não é perguntar a essas advogadas aí a respeito de assuntos que são públicos. Violência psicológica é deixar que duas advogadas sejam humilhadas e ignoradas lá em Parnaíba, depois de terem denunciado por assédio sexual o presidente da seccional da OAB Piauí lá, o advogado Robson Aragão, como se nada tivesse acontecido. A Polícia Civil encerrou, inclusive, o inquérito há mais de um ano, apontando até uma inconsistência no comportamento de Celso Barros como presidente, de Hélida Fabrícia como ouvidora da OAB. Segundo a polícia, há suspeita de que Celso Barros possa ter cometido o crime de desobediência e de falsidade ideológica para abafar o caso. Dr. Celso tem postura de presidente. E que Hélida Fabrícia tenha prestado falso testemunho também pelo mesmo motivo. A Justiça, por sua vez, considerou que não foi assédio sexual, mas importunação, o que de fato é mais grave. Mas Robson nunca foi nem afastado do cargo de presidente da subseção. Celso Barros nunca colocou o caso para ser analisado pelo Conselho Seccional. Robson, aliás, por ser presidente de subseção, tem foro privilegiado. Cláudia e Isabela Paranaguá nunca vi se manifestarem sobre esse caso. Será que elas desconhecem uma coisa de tamanha gravidade? Todo mundo ficou sabendo disso. O atual presidente do OAB, Celso Barros,
Ao que parece, não é exceção. Façamos com que a OAB consiga manter o seu padrão de dignidade, de confiança, de respeitabilidade de todo cidadão piauiense. Ele é a regra ali, se cercou de gente igual a ele, de gente pior que ele, de gente interesseira, gente que faz absolutamente tudo pelas aparências e muito pouco, quase nada pelo que é certo. Agora para e pensa, e os casos que a gente não conhece? E as coisas que a gente não ouviu? Quantos esqueletos estão nos armários lá do TED? Quanta sujeira foi empurrada para debaixo do tapete da presidência da OAB? Dr. Celso traz dignidade e respeito à advocacia do Piauí. Tanta cumplicidade com agressores, importunadores, aproveitadores. Daí não é difícil questionar se essa parceria já não vem de outros acertos, né? de corrupção. Será? Perguntar é um direito do jornalista. Ainda mais quando tem motivo. Desconfiar deveria ser um dever seu, advogado que vai votar nestas eleições. Aliás, Cláudia Paranaguá e Isabela Paranaguá não precisam se sentir especiais. Há 20 dias estamos buscando informações junto ao advogado Aurélio Lobão, que foi indicado pela OAB para um cargo de procurador-geral do município de Teresina, mas que ocupa também a presidência da Escola Superior da Advocacia, a ESA, informações a respeito de uma fábula de dinheiro que ele pode ter ajudado a desviar de finalidade para fazer propaganda eleitoral com a pós-graduação da pandemia de Covid-19. Ele tem se recusado a fornecer informações detalhadas de prestação de contas dos mais de 400 mil reais que passaram pelas mãos dele na ESA a respeito desse assunto. Também estamos buscando, junto a Celso Barros Neto, atual presidente da OAB, informações sobre gastos que ultrapassam R$ 1,5 milhão com publicidade, propaganda e patrocínio de veículos de comunicação, com parte desses recursos gastos ao mesmo tempo em que a OAB do Piauí recebeu dinheiro da OAB Nacional para repassar em forma de auxílio emergencial para os advogados. Ficar em silêncio é um direito de cada um deles, embora permanecer na covardia de não prestar os esclarecimentos necessários não seja a postura exatamente de um homem público que se deu respeito. Por aqui, vamos continuar perguntando.